Ei, escute. Você não caiu aqui nesse vídeo por acaso. Deus tem uma palavra para o teu coração. Muitas das vezes você tem orado. Muitas das vezes você tem buscado a Deus. Aí, no teu lugar como você está agora, se perguntando: Deus, por que o Senhor está demorando de me entregar a bênção que eu tanto espero? Deus manda te dizer: você tem feito tudo corretamente. Você tem me buscado. Você tem guardado os meus mandamentos. Você tem se arrependido. E você tem pedido coisas que estão de acordo com os meus princípios. Portanto, aguarde. Eu estou agindo. Por que teme, ó criatura? Por acaso o teu pedido é contra os meus princípios? Por acaso o que tu pedes é tão grande que eu não possa o fazer? Ora, apenas aguarde. No momento certo, eu vou agir. Sabe, irmãos, muitas das vezes pedimos a Deus algo, muitas das vezes nosso coração fica ali ansioso, e Satanás atento. Atento porque ele está observando você. Assim como Deus está com os ouvidos para ouvir o que você ora, Satanás também está atento à tua oração. Por certo que Deus não permite ele ouvir quando você ora, mas Deus tem permitido Satanás observar a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha na ansiedade. Enquanto você estiver ansioso, enquanto você estiver duvidando do poder de Deus, porque é isso que a ansiedade faz você duvidar do poder de Deus, faz você duvidar do amor de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, por que você duvida do amor de Deus para com você? Não fique ansioso, não fique ansiosa. Porque Satanás ele está trabalhando com essa ansiedade aí em você. Sabe para quê? Para atrasar a sua bênção. Porque enquanto você está aí ansioso, Deus está deixando você aguardar. Aguardar para passar essa ansiedade, essa aflição de espírito. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, quando você estiver sentindo que a sua ansiedade já está ali querendo, né, te deixar abatido, te deixar duvidoso do poder de Deus e do amor de Deus para com você, clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou muito ansiosa, Pai. Tenha misericórdia de mim. Sabe, irmãos, Deus tocou meu coração e me incomodou muito por esses dias para eu contar algo para vocês. Na verdade, é um testemunho. É um testemunho maravilhoso. É um testemunho grandioso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero que muitos de vocês sejam edificados com o meu testemunho. Eu não posso guardar esse testemunho só aqui para minha casa, só para os meus filhos, só para os meus familiares. Eu tenho que exportar esse testemunho para os quatro cantos do mundo, para que todos vejam como Deus age na vida dos seus. Há muito tempo Deus tinha falado comigo que Ele ia me dar uma casa própria. E que seria do jeito que eu pedisse a Ele. Houve uma madrugada que eu estava orando e falei: Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel. Eu não aguento mais, sabe, acordar ansiosa, sem saber como vou pagar o aluguel no próximo mês. Porque aluguel é assim, né? Hoje você paga e amanhã você já tá devendo. E aí, numa dessas madrugadas aí, lá pelo ano de 2017, eu acordei de madrugada e fui orar. Porque eu tava muito preocupada, porque eu não sabia como eu ia pagar o aluguel, né?
Estava recém-formada, mas não tinha ainda trabalho. E quando a gente se forma, né? Quando a gente faz faculdade, se forma, não é todo mundo que acha emprego logo, assim, de cara. E assim foi comigo. Então eu acordei ali aflita e falei, Senhor, quanta luta. É luta para cursar, é luta para concluir, é luta para pagar as contas, né? Algumas a gente atrasa porque não tem como pagar tudo de vez. E é tribulação, atrás de tribulação. Porque parece que quanto mais a gente busca a Deus, mais vem tribulação. E aí, naquela madrugada, eu acordei apreensiva e conversei com Deus com muita sinceridade. Falei, Senhor, eu tenho buscado só a Ti. Eu sei que eu não sou perfeita. Mas eu não tenho confiado, Senhor, em deuses de bronze, em deuses de prata, em deuses de ferro. Eu tenho confiado somente em Ti. Eu tenho buscado só a Ti. E naquela madrugada, eu senti no meu coração que Deus falou comigo e disse assim, filha, eu tô ouvindo a tua luta, mas eu tô fazendo você esperar por um único motivo. Eu tô gerando testemunho. Eu tô gerando testemunho. Então eu fiquei perguntando a Deus, mas por que, Senhor? Por que esse testemunho? Para que esse testemunho? E a resposta veio em seguida. Porque você, filha, você tem me buscado. Mas muitos estão na mesma situação que você. Eles não me buscam. E sabe o que isso quer dizer, filha? Que enquanto você está me buscando, eu estou providenciando a sua bênção. Outros não estão me buscando e eles vão esperar muito mais do que o que você vai esperar. Mas a tua espera tem um único propósito, filha. De gerar testemunho. Para que outras pessoas vejam que o Deus de Israel ainda faz acontecer nessa terra. O Deus de Israel não está só na Bíblia, não. Ele está vivo. A palavra dele é eficaz para ser cumprida. E aí, irmãos, o tempo foi passando e a situação só se agravando e aquilo na minha mente, né? Gerar testemunho. Meu Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma situação que me aconteceu que depois dessa noite, eu sempre meditando na palavra de Deus, né? Porque sempre quando eu medito é na palavra de Deus. Eu acordei uma outra madrugada e eu tenho o costume de anotar tudo, né? Tudo que Deus fala no meu coração na madrugada, eu já pego um papel e já vou escrevendo, que é para eu não esquecer. Então aqui, ó, eu tenho vários papéis aqui que eu guardo. Tudo que Deus fala comigo e falava comigo na madrugada tá aqui. Tudo aqui. Aqui é os meus testemunhos, que todos esses testemunhos aqui eu vou trazer aqui pro canal para vocês. Um por um. São vários, ó. Vários. Todos realizados. E então, numa outra madrugada, depois daquela, onde Deus falou que estava me fazendo esperar porque estava gerando testemunho, eu acordei e fui orar. Senhor, não tô aguentando, Pai. Acelera aí essa bênção. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Me ajuda, Pai. E aí me veio uma lembrança. Assim que eu terminei de falar, me veio uma lembrança fortíssima.
quando eu tive meu segundo filho, né? Porque eu tenho 2 filhos. Uma menina e um menino. Primeiro eu tive a menina. E aí vocês sabem, quando a gente tem o primeiro filho, é tudo novo, né? Desde do nascimento, as dores do parto, as experiências do pré-natal e do pós-parto. São muitas. Mãe de primeira viagem. Aí veio o segundo filho. No segundo filho, eu já estava preparada para toda aquela situação, né? Desde o pré-natal até o pós-parto. Fica aí que o testemunho é grande. É grande e você vai glorificar o nome de Deus. Assim como eu estou glorificando o nome de Deus. Quando eu tive meu segundo filho, então eu já sabia tudo que eu ia passar. As dores que eu ia passar. Então naquela madrugada que eu fiquei ali pensando, meditando na palavra, me veio esse pensamento. Você já sabe o que vai acontecer, filha. A bênção já é tua. A espera é só para gerar o testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas. É isso mesmo, meus irmãos. Deus ama tanto a gente que muitas das vezes ele faz um dos teus filhos esperar para que o outro seja abençoado também. Porque ele não é pai só de um, para deixar um ali, né? Totalmente feliz e o outro chorando lá. Não, ele quer que o outro também usufrua da bênção dele também. E aí você, por ser a primeira, você vai gerar experiência para ele lá. Foi assim que aconteceu com o meu segundo filho. O meu segundo filho, quando nasceu, já tinha experiência do nascimento. E aí, quando eu tava sentindo aquelas dores do parto, eu só olhava para aquele reloginho, né? Que tava lá na maternidade, na Climério de Oliveira, aqui em Salvador. Eu só olhava para aquele reloginho ali. E eu sabia dentro de mim, né? Por conta da minha experiência, que já tinha tido um filho, a filha. Daqui a pouco, eu vou estar com meu filho no colo. Essa dor vai passar. E daqui a pouco eu vou estar com meu filho no colo. Essa era a minha única certeza. Então, naquela noite, Deus me fez lembrar do nascimento do meu filho. Para dizer, filha, vai passar rápido essa dor que você está passando. Vai passar muito rápido. Já já você vai estar de posse de bênção e você vai estar rindo. Você vai estar feliz. Vai estar com sua bênção no colo. Os anos se passaram e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na área, né? Que eu me formei. Eu sou advogada. Mas você sabe que quando a gente se forma, a gente não tem tantos processos assim. Então, é um aqui, outro ali. E num desses processos que eu trabalhei, graças a Deus, um processo que demorou aí anos aí, tramitando, chegou o dia da bênção, né? O dia de receber a bênção. Deus mandou que eu acelerasse, sabe? Bom, isso aí já é outra parte do testemunho. Chega uma hora até que Deus fala assim, pronto, já tá na sua mão, só depende de você, você quer usufruir ou não, é com você agora, filha. E aí, quando ele falou pra mim, o ano passado, eu tava orando e falei assim, pai, eu confio tanto no Senhor, que eu já tô de posse da bênção. Mas eu quero ter certeza se é a hora certa de eu usufruir da bênção. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, irmãos, é assim que a gente tem que agir. Então, eu conversei lá com um pastor na igreja onde eu frequento. Perguntei ao pastor que contei a minha situação e ele virou para mim e falou o seguinte: olha, eu tô vendo que você tem muita intimidade com Deus, você já tá de posse da bênção,
Você só quer ter certeza se é a hora de usufruir a bênção. Então, vamos fazer o seguinte. Fizemos uma oração ali, né, com os irmãos, que foi num dia que nós estávamos reunidos em escola bíblica dominical. Vamos orar. Eu não falei o que era, qual era a bênção, porque eu estava já de posse, mas ainda não estava usufruindo da bênção, mas já estava de posse da bênção. E ele falou assim, você vai chegar em casa hoje e vai conversar com Deus. Deus vai te responder. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, fui buscar o Senhor em oração. E Deus falou comigo assim: é quando você quiser. É com você agora. Você pode usufruir da bênção já. Só depende de você. Aí quando eu ouvi isso, né, que o Espírito Santo falou ao meu coração que eu já podia usufruir a bênção, aí começou a ansiedade, irmãos. E aí você sabe, né? A gente já sabendo que pode usufruir a bênção, aí já vem a ansiedade. Já, pra já. Quero já, quero já. E Satanás observa a ansiedade. Porque ele percebe os sinais que você dá, as conversas que você tem em casa, com seus amigos. Ele percebe tudo. Seus olhares. E aí, eu fui parar no hospital. Eu passei mal. Meus vizinhos foram me socorrer. E voltando um pouquinho. 2 dias antes, eu tinha feito um jejum. Porque eu queria muito saber qual era a vontade de Deus. Eu não queria só orar, eu queria fazer um jejum para Deus responder. Aquele jejum foi para dizer ao Senhor: eu confio em Ti, Senhor. 2 dias depois eu tive um sonho. Um sonho que acredito eu que foi um sonho para me mostrar o que estava para acontecer. E aí de manhã, assim que eu acordei, eu conversei com a minha filha e falei: tive esse sonho, tô muito preocupada. E aí fui no quarto, assim que eu acordei, fui no quarto, orei, busquei uma palavra, orei e busquei uma palavra na Bíblia. E me veio aquela passagem de Jó, onde diz que Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. E aí, eu preocupada, falei, meu Deus, já para usufruir a bênção, já para comprar minha casa própria e vai acontecer algo e eu não vou usufruir a bênção, não entendi. E aí me veio a resposta imediatamente. Faça como Jó fez. Haja como Jó agiu. Fui tomar café, irmãos. No que eu fui tomar café, assim que eu saí da mesa, eu passei mal. E eu não sou de passar mal, né? Eu não sou de passar mal. E aí eu me sentei no sofá, chamei minha filha, que ela é mais velha, né? Ela tem 16 anos. Eu falei assim, filha, eu acho que eu vou desmaiar, não sei. Eu acho que eu tenho foi alguma coisa com sonho. O sonho veio para me avisar. E a gente tem que confiar em Deus. Dentro de mim eu tinha um misto de emoções, né? Um misto de emoções. Preocupação com meus filhos. Um pouco de tristeza, porque perto de usufruir a bênção, me acontece uma coisa daquela. Quando eu senti que eu ia desmaiar, que eu não conseguia segurar nem o meu pescoço no lugar, que eu tava tão mole. Eu fui pra cama. Porque eu falei assim, bom, pelo menos se eu cair, eu já tô na cama.
Não vou me machucar com a queda. Comecei a passar mal, foi esse lado do corpo aqui todo paralisou, o lado esquerdo. E eu falei com minha filha, eu não tô sentindo minha mão esquerda direito nem minha perna esquerda. E desse outro lado daqui, do lado direito, uma tremedeira que só aumentava. Um enjoo, muito enjoo. Comecei a vomitar. Aí de repente me veio uma calmaria muito estranha. Eu falei pra minha filha, ligue pro SAMU aí, filha. Tenha paciência, ligue pro SAMU. Mas, irmãos, eu estou emocionada aqui, mas lá na hora eu não estava emocionada, não. Eu estava calma. Porque dentro de mim tinha uma certeza. Isso que eu estou vivendo está gerando um testemunho. Porque Deus lá atrás já havia falado que ia ser um testemunho, né? Então eu tinha que confiar nele. Porque ele já tinha me avisado um dia antes que ele permitiu Satanás tocar na minha saúde. Que para eu agisse como Jó agiu. Pois bem, meus vizinhos me socorreram, me levaram pra UPA. Chegou lá na UPA, nada de medicação fazia efeito em mim. Cheguei na UPA quase desmaiada, quase sem consciência. Colocaram a pulseira amarela em mim. Fizeram vários exames em mim. E a médica chegou. Eu só ouvia de longe a voz da médica. Minha filha ali na maca em pé, né? Aflita. Dentro de mim tinha uma calmaria. Porque eu pensei assim, nossa, esse testemunho vai ser grande pra eu contar. É grande. A médica voltou e falou pra mim, olha, não tem nenhum medicamento que tá fazendo efeito em você. Não sei, acho que eu vou ter que solicitar a sua regulação. Você tem algum adulto que possa te acompanhar? E aí eu já comecei a pensar em tanta coisa. Eu tinha audiência no outro dia seguinte. Eu tinha uma audiência no dia seguinte. Eu liguei pra um colega meu, pedi pra ele fazer audiência pra mim. E ele, nossa, não tô nem entendendo o que você tá falando. E aí eu falei com minha filha, pra minha filha falar com ele, né? Explicar a ele a situação. E ele, não, tudo bem, eu vou pra audiência assim, fique tranquila. E eu ali dentro de mim, eu falei assim, eu não sei se eu vou voltar, então seja o que Deus quiser. Eu também só não queria prejudicar a vida dos meus clientes, né? E aí, eu não melhorava. Aí me veio aquele pensamento, haja como Jó agiu. Haja como Jó agiu. E aí a médica foi lá pra dentro pra tentar falar com o neurologista, que ela disse que não tinha nenhum neurologista de plantão ali pra ver como é que ia solicitar minha regulação. E na hora me veio aquela vontade bem forte de glorificar o nome de Deus e dizer que seja feita a vontade dele na minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu levantei a minha voz, um bocado de gente que tava ali no corredor ali da UPA, porque eu já tinha saído daquela sala que eu tava recebendo medicação. E se você sabe como é a UPA, né? É saindo um, entrando o outro, e eu fiquei ali aguardando agora o neurologista para depois ver se ia regular. Já estava providenciando algum adulto da família, algum parente para ficar comigo. E aí eu falei em voz alta. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvado seja o Senhor porque deu teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim e por todos que em ti buscam salvação. Ainda que eu, Pai, que eu não venha usufruir da bênção, ainda que se eu vir a morrer, se eu chegar a morrer aqui, e eu tô satisfeita porque o Senhor foi comigo até aqui.
Glorificado seja o teu santo nome. Falei isso em voz alta, irmãos. Minha filha ali, em pé, de 16 anos, me observando. E eu pude perceber que ela ficou aflita, como se eu estivesse me despedindo. Mas dentro de mim, só tinha uma certeza. Estou gerando testemunho. Mas, se essa não for a vontade de Deus, né? Se por algum motivo eu desagradei a Deus depois de todas aquelas conversas, eu desagradei a Deus e Ele não quer permitir eu usufruir a bênção, eu confio nele. Que Ele é fiel e justo para zelar da palavra dele. Como aqui no livro de Jeremias 1, versículo 12 diz, né? Que Ele vela para que se cumpra a palavra dele. E foi isso que aconteceu, irmãos. Eu acabei de glorificar o nome de Deus, entreguei minha alma para Deus, porque se eu não tiver que usufruir a bênção, Pai, pelo menos que a minha alma possa usufruir das moradas eternas com nosso Senhor Jesus. E só foi eu fechar a boca, irmãos. Eu senti o meu corpo todo friviando. Eu falei, meu Deus, tem algo acontecendo aqui. Tem algo acontecendo. O braço começou a movimentar, que estava querendo paralisar de vez. Eu comecei a sentir vida voltando pro meu corpo. E do nada meu pescoço começou a voltar para o lugar. Aí eu consegui ficar em pé. Demorou uns 10 minutos ali. A médica passou e falou assim: já consegui alguém pra ficar com você? Eu falei, doutora, eu tô ficando boa. Ela disse, nossa, eu já ia te aplicar uma outra medicação aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que ali foi o agir de Deus. Então é isso. Logo após eu fui buscar, né? Fazer conforme Deus tinha ordenado, que eu me acalmasse, que eu cessasse aquela ansiedade, que não ia me levar a nada. E aí, exatos 1 mês e meio depois, eu iria comprar minha casa própria. Louvado seja Deus. Comprei a casa própria. Louvado seja Deus. Para honra e glória do nosso Deus. Comprei a casa própria. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, que a gente fica nessa ansiedade, nessa luta mental, e Satanás observando tudo, para deixar você mais ansioso. Mas Deus manda te dizer, assim como eu fui com a minha filha, que vos conta esse testemunho, eu serei na tua vida também. Tenha paciência, tenha fé. Se eu estou te fazendo esperar, existe um propósito para isso. Você está orando, você está fazendo as coisas corretamente. Você tem me buscado. Você não tem batido em outras portas por aí que não são abençoadas por mim. Então, se você tem batido somente na minha porta ou na porta do meu filho Jesus, pode ter certeza que a bênção vai chegar para você. E se eu tô te fazendo esperar, porque eu tô gerando testemunho para que outras pessoas vejam que eu ainda estou aqui com vocês até o cumprimento de toda a minha palavra que tá aqui. É isso, irmãos. No outro próximo vídeo eu vou postar o testemunho
da luta também que foi para comprar a casa própria, né? Porque a gente toma posse da bênção e aí vem agora a luta para comprar a casa que Deus aprova para nós, né? Porque é luta pós-luta, mas todas têm testemunho. Eu espero que meu testemunho tenha edificado vocês, assim como tem edificado e impactado a vida dos meus que estão próximos a mim. No outro vídeo eu conto pra vocês como foi a luta pra comprar a casa própria, né? A escolha da casa própria foi uma luta também. Amém?